Todos, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa comemoração dos 150 anos, que já vem sendo feita ao longo de semanas aqui no grupo. E vamos passar ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o que nós vamos encontrar no capítulo 5? Vou fazer uma prévia de todo o capítulo, que é um capítulo longo, com uma série de ensinamentos, de uma grandeza, como todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que servem para a nossa reflexão. Por isso é importante a gente ler o capítulo, ler alguns itens do capítulo antes de passarmos aqui para a nossa aula, para o nosso estudo em conjunto. Então nós vamos ver no capítulo Bem-aventurados os aflitos, nós vamos ver as máximas de Jesus, bem-aventurados, e nós já vamos entrar no sermão onde Allan Kardec retirou do Sermão da Montanha. Nós vamos ver os comentários de Allan Kardec, a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores, esquecimento do passado, motivos de resignação e suicídio à loucura. E vamos ver aí uma dezena de instruções dos Espíritos. Muitos Espíritos se comunicaram acerca desse tema, bem-aventurados os aflitos. Então o capítulo começa com as máximas de Jesus. Máximas retiradas do Sermão da Montanha. Muito importantes para nós. E nós vamos nos ater, na maior parte do estudo hoje, desse estudo em conjunto, no Sermão da Montanha. Então ele começa. Ele tira três frases ou três partes do Sermão da Montanha, Allan Kardec, e coloca logo no começo do capítulo. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Que está em Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Mais adiante, Allan Kardec coloca nas máximas de Jesus mais uma parte do Sermão da Montanha, onde está escrito: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. E mais adiante, Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. E mais adiante aparece uma outra máxima de Jesus, onde diz: Mas, ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Por que o Sermão da Montanha? Por que tirar do Sermão da Montanha o capítulo Bem-aventurados os aflitos, que já é uma fala do Sermão da Montanha, uma fala de Jesus? Por que o Sermão da Montanha? Qual a importância do Sermão da Montanha para nós, aqui na Terra? Por que Jesus chamou as pessoas junto do monte, aquelas pessoas que sofriam, que passavam necessidade, e falou as bem-aventuranças? E Jesus disse: Pois vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado aproximaram-se os seus discípulos, e ele pôs-se a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Por qual a importância do Sermão da Montanha? Jesus fez 4 sermões principais durante a passagem dele pela terra. Aliás, fez 4 sermões. O Sermão da Montanha, o Sermão do Cenáculo, o Sermão Profético e o Sermão dos Ais. Ai de vós, escribas, e assim por diante. Porque as palavras de Jesus no Sermão da Montanha refletem sentimentos, estados de espíritos, aquilo que as pessoas estão passando. Então as pessoas passavam naquele momento histórico, naquele momento que estavam próximos de Jesus, e passam hoje ainda. Nós passamos esses sentimentos, nós temos esses sentimentos. O Sermão da Montanha fala ao nosso espírito, fala à nossa alma, aquilo que nós estamos passando, as dificuldades que estamos passando. Porque ora nós choramos aflitivamente, ora nós temos sede e fome de justiça, ora nós somos pacificadores, ora não. Então, essa é a importância do Sermão da Montanha. Dr. Sérgio Lopes, numa palestra que ele proferiu na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ele nos diz assim, que no Sermão da Montanha estão contidos os principais ensinamentos de todas as estruturas morais e filosóficas mais profundas que a humanidade já conheceu. O Sermão da Montanha serve como um roteiro moral para a nossa evolução. Se nós tomarmos o Sermão da Montanha como um roteiro para a nossa vida, ele é um roteiro para a nossa evolução espiritual. Ali nós vamos encontrar um roteiro, um caminho para a nossa evolução espiritual. E a segunda frase, onde diz para a nossa evolução, é do Haroldo Campos. Ele, numa palestra que ele proferiu sobre as bem-aventuranças, ele também fala, é ele que nos fala sobre isso. Dr. Sérgio Lopes e Haroldo Dutra. Bem-aventurados os aflitos. A quem Jesus fala? Para quem ele fala quando ele fala? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Ele fala a nós, mas ele fala a nós, ao nosso corpo, ao nosso momento, a nossa questão material, ao nosso momento material. Não, ele fala ao nosso espírito, que é imortal. Então ele fala diretamente ao nosso espírito. Ele não fala ao nosso corpo, ele não fala ao nosso dia a dia. Jesus atinge, ele traz o consolo para o nosso espírito. Ele traz nas palavras dele o consolo para a nossa vida, para nossas almas, quando estão sofridas, quando passam por momentos difíceis, ou quando superam esses momentos difíceis. E quando acontece isso? Quando nós passamos momentos difíceis e somos bem-aventurados. Quando nós ultrapassamos, ou quando nós chegamos a ser pacíficos e somos bem-aventurados. Quando acontece isso? Quando nós estamos em harmonia com as leis de Deus, com a lei de causa e efeito, quando nós aceitamos a nossa prova, quando nós entendemos a causa das aflições, que Allan Kardec fala logo no princípio do capítulo da causa das aflições, e aí sim nós somos bem-aventurados. E nós, por isso que nós entendemos, nós ouvimos essa frase, são palavras de vida eterna, porque o Espírito é eterno, e porque são palavras que ficam por toda a eternidade caladas no nosso espírito. São palavras de vida eterna. E Jesus, quando proferiu, ele proferiu para nos mostrar o Sermão da Montanha, que as virtudes, essas virtudes estão no nosso espírito, e nós vamos carregar junto conosco para a evolução espiritual. Gandhi, Mahatma Gandhi, ele tem uma frase que é muito importante, e ele diz assim, o hinduísta Mahatma Gandhi, ele diz assim, que ainda que se perdessem todos os livros sagrados, todos os livros sagrados, de todas as religiões da humanidade, e só se salvasse o Sermão da Montanha,
nada estaria perdido. Só o Sermão da Montanha, ficasse só o Sermão da Montanha, se perdessem todos os livros sagrados de todas as religiões, ainda assim nada estaria perdido na Terra. Nós teríamos uma lição que ficaria profundamente na raiz dos nossos sentimentos, na raiz do nosso espírito. Só que existe, talvez, alguma dificuldade de interpretação do Sermão da Montanha. Talvez nós interpretemos, muitas vezes, o Sermão da Montanha de uma outra forma, conforme os nossos sofrimentos, conforme seria como puxar a sardinha para a nossa brasa, falando um português assim, tentar puxar os ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia, para os nossos problemas. E, muitas vezes, nós temos uma interpretação errada do Sermão da Montanha. Nós achamos que espernear, chorar, fazer aquela algazarra que a gente faz quando chega o sofrimento, fazer aquela confusão mental, trazer uma confusão mental para a nossa vida quando chega o sofrimento, ou nos mostrarmos assim, porque eu sou, porque eu faço, porque eu sou um pacificador, porque eu sou um pacificador dentro do centro espírita, mas quando eu saio na rua, eu pego meu carro, eu pouco de pacificador que eu tenho, quando eu estou andando no meio. Então, eu me julgo, muitas vezes dentro do Sermão da Montanha. E nós temos na literatura espírita, óbvio, que existem pérolas e pérolas e pérolas psicografadas por Chico Xavier, tanto quanto essa mensagem, versão moderna, do livro Cartas e Crônicas do Irmão X, psicografada por Chico Xavier. Ali é uma versão moderna do Sermão da Montanha. Uma versão onde nós vamos entender de uma outra forma como nós poderíamos interpretar bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque existe muitas vezes uma interpretação errada. E não é só Humberto de Campos que tem essa interpretação. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que eu não coloquei no slide, no livro Pensamento e Vida, ele fala assim, que nós temos uma interpretação, por exemplo, vamos pegar algumas palavras do Sermão da Montanha. Por exemplo, bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles felizes, são aqueles que têm um bem, não um bem material. No nosso mundo, seria um bem material. Se nós trouxéssemos para o nosso mundo, seria um bem material. Se nós levarmos para um lado espiritual, seria um bem que nós temos, a felicidade. Aprendemos, estamos em harmonia com as leis de Deus. Esse é o maior bem que nós podemos adquirir na Terra. É estar em harmonia com as leis de Deus. Nós vimos a doutora Marlene falando algumas semanas atrás sobre a lei de causa e efeito, é estar em harmonia com a lei de causa e efeito. Ainda que nós estejamos passando dificuldade, ainda que nós estejamos tendo essas dificuldades, passando por provas, expiações, e estejamos sendo testados na nossa fé, vamos dizer assim, por compromissos que nós assumimos no mundo espiritual, por compromissos que nós trouxemos para o planeta para ultrapassarmos e observarmos como é que nós vamos poder resolver esse problema. Nós temos, Emmanuel, aí uma outra palavra também, não é só bem-aventurados. Por exemplo, chorar. Lá na tradução, chorar a gente pode entender por aflição. Porque chorar, não é sempre que a gente chora que nós somos bem-aventurados. Porque nós podemos espernear, deitar no chão, chorar, fazer... E, no entanto, será que nós estamos sendo bem-aventurados? Nós estamos aceitando a nossa... Aos olhos do mundo, sim. Mas aos olhos da espiritualidade, fica para a gente pensar. E a outra palavra é justiça. O que é justiça para o mundo moderno? Para o nosso mundo agora? O que é justiça para o nosso mundo moderno? É vingança. Hoje em dia a gente vê a violência comendo solta. Isso não estou falando nenhuma novidade. A gente vê a violência comendo solta, as pessoas se matando, fazendo as maiores barbaridades,
E aí a gente ouve a pessoa falar, eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça. Mas que justiça é essa que nós buscamos? Que justiça é essa? É a justiça dos homens, que vai levar a pessoa à prisão, que vai levar a pessoa que cometeu o erro à prisão? Ou é a justiça de estar em harmonia com a lei de Deus? Que tipo de justiça é essa que nós buscamos? Ou é a vingança? Na maioria das vezes é a vingança. No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel fala assim, no capítulo chamado Hábito, capítulo 20, chamado Hábito. Eu não vou ler o capítulo inteiro, senão não vai dar tempo de concluir o assunto. Até agora, no mundo, a nossa justiça cheira a vingança. E o nosso amor sabe a egoísmo, pelo reflexo condicionado de nossas atitudes e refletidas nos milênios que nos procedem hoje. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos para a segurança e a felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Ele fala, nesse capítulo em hábito, ele fala em mudança de hábitos. Em mudança de hábitos. E a gente só muda de hábito quando a gente reflete sobre os nossos hábitos, quando nós fazemos um exame de consciência. Quais são os nossos hábitos? Nossos hábitos são saudáveis? Eu me pergunto, às vezes, às vezes eu estou fazendo certas coisas que eu falo, meu Deus do céu, como é que eu tenho coragem de pegar um microfone lá e ir lá falar na frente? E aí eu começo a refletir, e a gente deve refletir sobre esses hábitos. São esses hábitos que o Emmanuel fala aqui. E é essa versão moderna do Sermão da Montanha que o irmão X fala no livro Cartas e Crônicas, que nos chama a atenção para a importância do Sermão da Montanha. Sabiamente, Humberto de Campos trouxe até nós essa versão moderna. Vale a pena pegar o livro. Aliás, vale a pena pegar todos os livros da coleção Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz, e começar a esmiuçar, a ver, a observar o que isso traz para a nossa harmonia espiritual. O que isso traz para a nossa paz espiritual. E então ele diz assim, e respondendo ao companheiro que lhe havia solicitado a tradução do Sermão do Monte, porque é preciso fazer uma tradução do Sermão da Montanha. É preciso fazer uma reflexão do Sermão da Montanha. E os espíritos superiores, preocupados com essas dúvidas nossas, preocupados com os nossos erros na interpretação do Sermão da Montanha, o que eles fazem? Eles mandam, através de Humberto de Campos, uma mensagem belíssima como essa. Diz assim, em linguagem moderna, o velhinho amigo deteve-se no capítulo 5 do apóstolo Mateus, que é onde a gente leu lá no começo, as bem-aventuranças. Que era aquele slide cheio de escrito pequenininho lá, que até eu me atrapalhei no começo lá, que nem estava enxergando direito. Então, é aquela mensagem que brilha, que salta do capítulo de Mateus, que Jesus fala até nós, hoje ainda fala até nós, e aí ele falou em voz cheia e vibrante. Então ele passa a analisar cada uma das falas de Jesus, cada uma das bem-aventuranças, sob o aspecto da tradução dessas bem-aventuranças. Por isso que nós vamos nos ater, nesse capítulo 5, às bem-aventuranças, e elas vão aparecer novamente no capítulo 7, no capítulo 8, a continuação das bem-aventuranças, mas nós vamos nos ater às 3 que estão lá, que Kardec selecionou, que Allan Kardec selecionou, lá na frente e colocou no capítulo 5. E são elas: bem-aventurados os que choram. Agora, quem são esses bem-aventurados que choram? E ele diz assim, o velhinho lá que o Humberto de Campos fala, que veio traduzir o Sermão da Montanha. Ele diz assim, bem-aventurados os que sabem esperar e chorar, sem reclamação e sem gritaria, suportando a maledicência e o sarcasmo, sem ódio,
compreendendo nos adversários e nas circunstâncias que os ferem, abençoados grilhões de socorro divino, a impeli-los para adiante na jornada redentora, porque realmente serão consolados. Será que só chorar, só espernear, gritar adianta? Será que nós somos bem-aventurados? Nós somos esses bem-aventurados que choram? Ou são os que sabem esperar e chorar, sem reclamação, sem gritaria? E aí eu me reporto, para quem Jesus falava isso? Para o nosso espírito imortal. Porque essas virtudes estão dentro do nosso espírito, estão na nossa alma, no nosso espírito. E aí Jesus nos fala isso, e é esse o roteiro, esse é o roteiro que Jesus traz. E é por isso que Allan Kardec sabiamente colocou no início do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo as máximas de Jesus do Sermão da Montanha. E é por isso que chamou a atenção do Dalai Lama, que ele também fala sobre o Sermão da Montanha, do Gandhi, quando ele diz que se perdessem todos os livros sagrados, ainda se sobrasse o Sermão da Montanha, estava lá, era um roteiro para a evolução espiritual. Desses mais modernos que hoje interpretam o Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha é interpretado muitas vezes, cada uma das bem-aventuranças ligadas a um chakra, a um centro de energia do nosso corpo que nós já estudamos lá na mediunidade. Cabe a nós a reflexão. E aí eu não peguei todas as bem-aventuranças, mas peguei 3, e seguindo mais ou menos aquela ordem que Allan Kardec coloca lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. E bem-aventurados os pobres de espírito, porque a gente tem um conceito de pobre e tem um conceito de pobre de espírito. E ele diz assim, um conceito moderno, vamos dizer assim, um conceito humano do que é pobre e do que é pobre de espírito. E aí ele diz assim, traduzindo a bem-aventurança, a fala de Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito. E ele diz assim, bem-aventurados os pobres de ambições escuras, de sonhos vãos, de projetos vazios e de ilusões desvairadas, que vivem construindo bem com o pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania de glorificação pessoal. São aqueles que veem bem-aventurados os pobres de ambições, aqueles que não têm ambições, não têm aquelas ambições escuras, sonhos vãos, projetos vazios, ilusões desvairadas, que vivem construindo bem com o pouco que possuem. Quantos nós conhecemos desses? Que não tem nada material, vamos dizer assim, para oferecer, mas aonde eles estão construindo bem. Eles estão levando bem, porque estão levando o bom ânimo, porque estão levando a coragem, a harmonia com as leis de Deus, a harmonia com as leis de causa e efeito, que nós estamos passando às vezes dificuldades tão grandes, e Jesus coloca no nosso caminho uma pessoa para nos ouvir, para ouvir as nossas lamúrias, as nossas lamentações, e a pessoa fala, calma, tenha paciência. Ou então nós estamos cheios de projetos que a gente sabe que vão ser um furo na água, e aí a pessoa fala, olha, meu irmão, às vezes às vezes não, muitas vezes os nossos mentores na sala de passe. Se nós mantivermos uma conexão com os nossos mentores na sala de passe, na sala de desenvolvimento mediúnico ao final dos trabalhos, eles vão nos intuir, né? Esse tipo de mediunidade eles vão nos intuir. E aí ele diz assim, ajudando em silêncio, sem mania de glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor e distraídos das exigências da personalidade. Porque viverão sem novos débitos no rumo dos céus que lhe abrirá as portas de ouro, segundo os ditames das sublimes da evolução. Esses são aqueles que chegam, é aquela história daquele que senta lá no fundo do centro, humilde, não sabe ler, não sabe escrever, senta lá, ouve uma palestra, ouve outra. A gente conta sempre para as crianças essa história.
é da evangelização infantil. A gente usa bastante na evangelização infantil. E ele está sentadinho lá, ele ou ela está sentadinho lá, ouve e tal. Aí volta todo mundo no mundo espiritual. Aí aquele que está falando, que acha que está abafando e tal, não sei o que, não sei o que lá, é recebido por esse humilde. Sabe? É recebido por esse humilde. Aí eu falo, puxa vida, mas você veio me receber aqui, que é tão humilde, que é tão, ou pensa, né, pelo menos, que é tão humilde, às vezes não fala, porque fica com vergonha, né, mas pensa lá, você que é tão humilde veio me receber aqui e tal, e aí esse espírito capta a sua, fala, por que ele que é tão humilde veio me receber aqui? Por que ele que é tão... Porque eu ficava sentado lá no fundo do centro e falava, tem que fazer caridade, eu fazia. Porque tem que amar o próximo, eu amava. Porque tem que perdoar. O fulano que estava sentado lá do meu lado, tirava a cadeira de perto de mim, porque muitas vezes eu não estava perfumado, eu não estava bem vestido, e a pessoa afastava, eu perdoava, também ligava, aliás, era o que eu tinha para vestir. E a gente faz essa interpretação com as crianças. Então, existe uma diferença entre o que fala e faz, e existe uma diferença muito grande entre o que fala e o que faz. E o que fala e faz, lógico, que estuda, fala e faz, e dá movimento a essas ideias, a ideia do Espiritismo. E aí vem essa reflexão. E por fim, a outra, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Porque como diz aqui o Emmanuel, para nós, na nossa grande maioria, justiça é o quê? Vingança. Eu vou fazer justiça. Eu quero justiça. Tem que fazer justiça. Nós vamos fazer justiça. Nem que a justiça seja feita com as próprias mãos, nem que a justiça seja feita olho por olho, dente por dente, que a gente amarre lá o infeliz no poste e todo mundo vá lá e mate o cara de tanta pancada. Esse é o conceito moderno de justiça. Mas quando ele diz assim, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, o velhinho lá que está traduzindo o Sermão da Montanha, lá da mensagem do irmão X, ele diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aguardando o pronunciamento do Senhor. Através dos acontecimentos inelutáveis da vida, que é estar em harmonia com as leis de Deus, com as leis de causa e efeito. Sem querelas nos tribunais e sem papelórios perturbadores que somente aprofundam as chagas da aflição e aniquilam o tempo, trabalhando e aprendendo sempre com os ensinamentos vivos do mundo, porque efetivamente um dia serão fartos. Porque quando nós maquinamos a vingança, a gente chama de justiça, e fica maquinando lá a vingança, cabe a nós pensarmos se é justiça mesmo. Se é justiça que nós estamos tendo. É justiça? Ou é que o Emmanuel nos chama a atenção, ou que é a mensagem nos chama a atenção. Então, isso vale a pena. Vale a pena pegar esse livro do Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, e ir lá e ler a mensagem inteira. Eu não coloquei o resto da mensagem porque eu procurei dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que separa esses itens. Então, aí nós entramos na justiça das aflições, que é os 3 primeiros itens que Allan Kardec coloca. Entramos na justiça das aflições, do item 1 ao item 3. A justiça, entendermos as aflições, entendermos o momento que nós estamos passando, entrarmos em harmonia com a lei de causa e efeito, sem espernear, e seguindo as bem-aventuranças de Jesus, sem todo aquele dar uma cena tão grande assim para aquilo que é feito, para aquilo que nós fazemos das nossas vidas e para aquilo que muitas vezes nós estamos sendo colocados numa posição para verificar a nossa humildade. Onde está a nossa humildade? Que é tão complicado. Olha, eu posso falar uma coisa
vou falar uma coisa para vocês que é do fundo do meu coração. Para mim é tão complicado a questão da humildade. É muito complicado. É muito complicado você ouvir às vezes uma palavra áspera e aquilo fica na tua cabeça, pim, pim. Você não revida, já é uma grande coisa, né? A gente já deu um passo. Mas aquilo fica assim na sua cabeça, pim, 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 pim. Igual um passarinho daquele que chama bigorna, que fica taram, 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 na sua cabeça. E martela, e martela, e martela. Às vezes você acaba assimilando e fala, e deixa pra lá, mas custa. E aí, o Allan Kardec coloca lá no comentário, logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Esse comentário já serve por todos os itens que estão lá no capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 1 a 3. E de onde surgem esses problemas? Aonde eles aparecem, esses problemas? Que é a continuação... desculpa, eu vou voltar um pouquinho ainda no item 1 a 3, eu não lembrava desse slide. Kardec, nós temos que dar outro dia a doutora Marlene falou um negócio aqui, agora eu me lembrei. Que a oportunidade de lermos o Evangelho segundo o Espiritismo e de lermos os comentários de Allan Kardec, porque ele vai a fundo, aonde ele diz lá no item 1 a 3, ele pega, ele volta. Allan Kardec também volta nos itens lá do Sermão da Montanha, também volta nas bem-aventuranças, e ele extrai a essência da mensagem de Jesus. Ele também é um tradutor da mensagem de Jesus, como nós vimos na mensagem lá. Ele fala para o espírito, novamente, Jesus fala no Sermão da Montanha para o espírito imortal, Allan Kardec, através dos comentários dele, também fala para o espírito imortal, para nós, para o nosso espírito imortal. E são as palavras de vida eterna. Porque muitas vezes nós vemos umas mensagens lá, palavras de vida eterna. Tem até um livro chamado Palavras de Vida Eterna. E um livro, uma psicografia do Chico, Palavras de Vida Eterna. E aí, mas nós não nos atemos àqueles títulos que são colocados nos livros, ao título, ao que o Espírito quer dizer logo na capa do livro. Por quê? Porque nós achamos que o nome que é dado um nome fortuitamente a um livro que o Espírito, o Emmanuel, por exemplo, no livro Pensamento e Vida, no livro Pensamento e Vida. Então, a gente fala, bom, a gente não percebe, e talvez com mais estudo, ou com a experiência da própria vida, nós nos damos conta, quando retomamos alguns livros que nós já lemos, até já estudamos tudo, nós nos damos conta que a capa, o nome não é dado fortuitamente. O prefácio, logo no prefácio do livro, ele explica o porquê do nome, ele traz esse conhecimento para nós. E Allan Kardec também traz esse ensinamento, são palavras de vida eterna. E aí nós vamos um pouquinho mais adiante, com o Evangelho segundo o Espiritismo, quais as causas das aflições? Porque até agora nós vimos, somos bem-aventurados, estudamos como nós devemos proceder, a tradução do Sermão da Montanha, a aceitação das causas, e aí Allan Kardec fala sobre as causas atuais, que são as evitáveis, que são aquelas que vêm sendo traduzidas lá, que vêm sendo traduzidas no Sermão da Montanha. E ele fala sobre as causas anteriores, essas são inevitáveis. Essas são as de outras existências, ou causas da nossa própria existência que estão lá no começo, que nós já fizemos, aonde a gente escorregou e caiu, paciência. E não adianta também ficar chorando o leite derramado. Porque está lá no capítulo também, nesses itens aí, as causas atuais e as causas anteriores. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida, ou lá no começo da nossa vida.
Exemplos de causas atuais, ou causas evitáveis. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então nós temos que melhorar moralmente e temos que melhorar intelectualmente também, dentro das nossas possibilidades intelectuais. Mas, dentro das nossas possibilidades intelectuais, dentro dos nossos estudos, dentro daquilo que nós somos convidados a estudar, daquilo que nós somos colocados nos bancos escolares, nas faculdades, faz uma faculdade, faz outra faculdade, faz pós-graduação, faz doutorado, faz... Isso tudo também pesa na nossa vida. O que nós estamos recebendo em termos de conhecimento e o que nós estamos levando para as pessoas desse conhecimento que nós adquirimos nos bancos escolares, que nós adquirimos nas universidades, enfim, em tudo aquilo que nós aprendemos. Então é preciso as duas asas, a asa moral e a asa intelectual. Preciso das duas asas que Emmanuel nos fala, que nós precisamos, que para a gente voar, para a gente alcançar voo, para a gente evoluir espiritualmente, e Allan Kardec, no item 4, ele fala da mesma forma, é preciso a questão moral, tanto quanto a questão intelectual. E quais são esses causas atuais, esses exemplos de causas atuais? Ambição, orgulho, que ele relaciona lá no livro, imprevidência, falta de ordem, desejo sem limites, mau comportamento, falta de perseverança, uniões sem participação do coração, más tendências não combatidas na infância, que isso é muito importante também. Agora, como evangelizador, a gente tem que tomar cuidado com as más tendências. Quando nós temos um filho, quando nós temos alunos, quando nós temos sobrinhos, quando nós temos uma criança e ela carrega algumas más tendências dentro da nossa casa, nós temos que observar. E dentro da sala de aula também. E nós podemos atender, na medida do possível, dentro da sala de aula, na medida do possível, dentro da evangelização infantil. Mas nós temos que tomar cuidado, sobretudo com os nossos filhos. Com os filhos, com os sobrinhos, com aqueles que estão ali, dentro, nos laços de família, que foi falado, nos laços de família, que foi falado no capítulo 4, que a doutora Marlene falou a semana passada sobre os laços de família. Esses são muito importantes, se a gente lembrar do que foi falado lá. Disputas funestas por excesso de suscetibilidade, doenças e aleijões, que o Kardec chama por excessos de intemperança. Quando a gente fala em intemperança, a gente lembra lá do André Luiz, no livro Nosso Lar, quando o doutor Henrique de Luna vai atender o André Luiz lá no quarto, ele já está em Nosso Lar, ele já está lá no quarto, já está sentado, lá deitado, lá na cama, e o doutor Henrique de Luna entra e ele fala, pô, mas eu não sou suicida. Que aquilo fica martelando na cabeça dele e fica lá, suicida, 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 no umbral, e ele vai como um suicídio indireto. E uma coisa muito importante que o Dr. Henrique de Luna fala para o André Luiz é a intemperança. É aquela coisa que nós temos assim, sabe? Ali. Que está pronto para sacar o coice, sabe? Pronto para lustrando a ferradura. Que a gente chama de lustrando a ferradura. Em outras palavras. E a intemperança, essa falta de paciência que nós temos, porque a nossa vida é uma vida atribulada, enfim, nós temos 1000 justificativas para isso. E nós somos intemperantes, muitas vezes durante o dia. E essa intemperança, o doutor Henrique Leduna chama o André Luiz, a atenção do André Luiz, fala, olha, além da sífilis, além do lado que provocou, enfim, ele faz um diagnóstico do André Luiz, olhando lá no perispírito do André Luiz, ele faz um diagnóstico de como, por que ela é chamado suicida, e aí ele vai e ele fala, existe uma coisa muito importante, vamos procurar no livro lá Nosso Lar, que é a intemperança. E aí o André Luiz fala assim, puxa vida, realmente, aí ele começa a refletir, lógico, ele sofre uma metamorfose em Nosso Lar, ele revive ali todas as dificuldades dele, ali no livro Nosso Lar e em toda a coleção André Luiz. Ele fala realmente a intemperança
ela foi uma... E o doutor Henrique de Luna fala para ele, olha, meu filho, a intemperança foi... Será que a intemperança não vai nos levar mais cedo para o mundo espiritual? Isso é uma pergunta que cabe a nós fazermos para nós mesmos, e a resposta está dentro de nós mesmos. Então, a intemperança, e aí ele vai, e aí o André Luiz vai, aí o Clarencio vem. Eu vou parar por aqui, nessa causa das aflições, e aí, porque é importante a gente lembrar isso. Aí o Clarencio vem, e aí o Clarencio pergunta, como é que você está, meu filho? E o André Luiz despeja aquele monte de problemas. Olha, porque eu estou sofrendo, porque eu não sei o que, porque não sei o que lá, está lá no livro Nosso Lar. Porque não sei o que, porque não sei o que lá, E o Clarencio fala para ele, meu filho, não adianta fazer, eu não sei exatamente como são as palavras do Clarencio, mas ele fala assim, meu filho, não adianta eu entrar aqui e você fazer esse chororô. Aí o que eu tenho que responder então? E o Clarencio fala para ele, eu estou bem para bem compreender a vontade de Deus. O Clarencio fala para o André Luiz. Isso tem que ficar gravado na nossa cabeça e tem que ser usado também. Tem que ficar gravado na nossa cabeça. Então, quando a gente é abordado como é que você está? Como é que você está? A gente sabe que existem dificuldades graves, que tem pessoas que passam por momentos assim muito graves, muito. A gente não tem noção do sofrimento. Muitas vezes a gente não tem noção do sofrimento, que estão por esses hospitais, que estão por essas cadeias públicas, que estão por esses orfanatos, que estão dentro às vezes da nossa casa, que estão dentro da casa do vizinho, que a gente nem sabe o que acontece. E ele diz, o Clarencio, sabiamente para André Luiz, como é que você tem que responder? Eu estou bem para bem compreender a vontade de Deus. E na outra vez que ele vai lá conversar com o André Luiz, ele pergunta para o André Luiz, como é que você está, meu filho? E o André Luiz responde o que para ele? Eu estou bem para bem compreender a vontade de Deus. Oi? Aprendeu. Bom, e é assim. Lógico, a gente vai continuar, depois mais para frente, está na hora de eu parar. A gente vai continuar os exemplos das causas anteriores, as aflições inevitáveis. Aquelas que estão lá, sabe, golpes de fatalidade, etc. Mas nós vamos deixar até a causa das aflições. Eu acho que vale a pena a gente voltar até a justiça das aflições. Estudar o Sermão da Montanha, ler o Sermão da Montanha, transformar o Sermão da Montanha como algo da nossa meditação. Porque tem gente que gosta de meditar, eu gosto também, eu não sei muito bem, mas eu gosto. E aí, eu também sou uma pessoa bastante ansiosa, e a meditação minha é uma meditação a lá sangue calabrese, porque meu sangue é calabrese. Então, eu sento para meditar e pegar o Sermão da Montanha e transformar como um mantra na nossa cabeça. Como um mantra que nós fazemos, aqueles mantras quando nós vamos para yoga, eu que sou praticante de yoga, eu vou lá, tem uns mantras que a gente faz, uns mantras indianos que muitas vezes a gente nem lembra direito o significado das palavras, mas a gente canta, todo mundo canta, etc. Então, faz lá a preparação para a aula de yoga, e a gente transformar o Sermão da Montanha no nosso mantra, nas palavras que tem que ser, das palavras que vão ser o farol da nossa vida, que vão trazer a nossa evolução espiritual. E nós vamos parar com a justiça das aflições. Na próxima vez, eu creio que a doutora Marlene já estará aqui, e aí nós vamos fazer a continuação, as causas das aflições, que eu tentei correr um pouquinho, mas já está na hora de parar, e nós temos a continuar o trabalho aqui no centro, eu não vou interromper mais. Se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se eu souber responder, senão a gente pode passar para dar continuidade. O João quer fazer um comentário. Fala aqui, João. Com relação ao Sermão da Montanha, Gandhi falou, se todos os livros se perderem na Terra, né, e sobrar o Sermão da Montanha, nada foi perdido. Exatamente. Então, tenha, né? Fala pro João chegar na hora certa.